Noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma mesa do terceiro seminário de ensino e pesquisa na graduação em História do IFISH, um evento que abre espaço para alunos da graduação compartilharem suas experiências em sala de aula e na pesquisa acadêmica. Como eu participei da CEPEG durante a minha graduação, apresentando minha pesquisa e na organização do evento, eu fico muito contente em observar a continuação desse espaço de debate, e mais ainda por ter sido convidada a mediar essa mesa de história antiga, com pesquisas tão diversas e interessantes, que vão ser apresentadas pela Sofia, o Ian, o Sidney e o Pedro. Eu tenho que passar algumas informações importantes para vocês. Primeiro, a lista de presença será passada no chat a partir da segunda apresentação, então não se esqueçam de assinar, caso vocês estejam inscritos. A comissão organizadora pede aos ouvintes que mantenham as câmeras desligadas durante as apresentações, para que não sobrecarregue o servidor e não haja nenhum problema. Cada comunicador terá 15 minutos para expor o seu trabalho, e eu peço encarecidamente aos 4 que se atenham a esse limite, para que a gente possa seguir com as atividades planejadas bonitinho. Quando todos os 4 comunicadores tiverem terminado as suas falas, a gente vai passar para a rodada de perguntas. Vocês podem enviar as suas perguntas no chat, e eu selecionarei e passarei aos comunicadores, ou vocês podem perguntar, vocês mesmos, usando a ferramenta de levantar a mão do Google Meet. Sem mais delongas, vamos lá. Vamos à nossa primeira comunicadora, a Sofia Helena Cardoso Rodrigues, que é graduanda em História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, onde ela desenvolve uma pesquisa de iniciação científica sob a orientação do professor Pedro Paulo Abreu Funari. Ela é interessada pela arqueologia e pela pré-história, e ela vai apresentar para a gente a comunicação com o título Stonehenge, uma construção histórica e historiográfica. Então, Sofia, você tem a voz. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Tá certo, então. Gente, boa noite a todo mundo. É um prazer estar falando aqui com vocês hoje. E eu vim apresentar a minha pesquisa, o primeiro semestre da minha pesquisa de iniciação científica, financiada pela FAPESP e orientada pelo professor Funari. O meu objeto de pesquisa é Stonehenge, que é um monumento pré-histórico megalítico da Inglaterra. Eu vou discutir um pouquinho daqui a pouco esse conceito de pré-história europeia. E meus objetivos dessa comunicação hoje é apresentar, então, um pouco da construção histórica dele, ou seja, apresentar Stonehenge no contexto dele, e também a minha pesquisa, que é um estudo da historiografia sobre ele. Então, primeiramente, a parte dele histórico. Aqui uma foto, por caso alguém não conheça, mas também só para relembrar. E a localização dele. Ele está localizado em Wiltshire, na Inglaterra, mais a sudoeste ali, no Salisbury Plain, e um pouco do contexto geográfico de existência dele. Ele, junto a ele, ali bem perto, tem o Cursus, que é um cemitério, mais ou menos de mesma época de construção de Stonehenge. Tem a avenida, que é uma trilha que liga o monumento até o rio, que é o Avon River, e tem Durrington Walls, que é uma vila que, teoricamente, as literaturas dos dias de hoje, elas apontam como sendo a residência dos construtores de Stonehenge. Passando para o monumento em si, os principais componentes, a gente tem que ter em mente que, por mais que a imagem mais famosa dele seja das pedras, ele tem outros componentes, outras estruturas que estão nesse complexo que a gente chama de Stonehenge. A primeira delas é o henge, que é essa terraplanagem, essa vala na terra. Aí sim, propriamente, os círculos de monólito das pedras e um semicírculo aqui no meio que chama ferradura Trilliton, que é a parte mais famosa dele, que é as duas pedras apoiando uma pedra na horizontal. Um pouco sobre a datação e o que eu tinha falado sobre pré-história. A gente sabe que falar em pré-história europeia é um conceito problemático, porque parte do princípio que seria pré-histórico tudo aquilo anterior à escrita. Então, na minha comunicação, eu decidi colocar mais uma margem de anos e datas específicas do que grandes períodos, pré-história, neolítico. Ele, então, atribuem como 5 estágios diferentes de construção, que variam de 3.000 a.C. até 1520 a.C.,
e cada um desses estágios foram acrescentados. O primeiro deles foi feito o traçado do range, ou seja, só aquela parte da terra. No estágio 2, teriam sido posicionados monólitos maiores. O 3, 4 e 5, remanejamentos internos, acréscimo de algumas pequenas pedras. E outra coisa, além do contexto geográfico, que é para entender que Stonehenge, como monumento, como complexo monumental, ele não está sozinho. Ele está junto com outros ranges também, vocês podem ver aqui em vermelho. Em azul, outros círculos de pedras. Em amarelo, círculos de madeira, que seriam anteriores aos de pedra. Em preto, uma combinação de range e de círculo de pedra, Stonehenge estando aqui. Aqui um pouco só sobre as estruturas internas dele, além do que eu já apresentei. Tem os Aubrey Holes, que são 56 poços de cremação aqui, que foram encontrados restos mortais cremados neles. Tem a Hill Stone, que é a pedra do solstício, mais para frente eu vou falar, mas que no dia 21 de junho, solstício de verão, do hemisfério norte, o sol nasce acima dela. O North and South Barrows, que são outros 2 ranges em miniatura, são outras 2 terraplanagens circulares aqui. A Station Stones, que são 4 pedras que são posicionadas aqui e foram uma das que começaram a mostrar Stonehenge como um observatório astronômico, porque elas coincidem com algumas fases da Lua. A Altar Stone, que é a pedra do altar aqui, que está bem no centro de Stonehenge, e os buracos QR, Y e Z, que são buracos que teoricamente suportariam outras pedras que não se encontram mais em Stonehenge. Então, teriam sido retiradas naqueles 3 estágios que eu falei de remanejamento. E a parte dele historiográfico, passando para a minha pesquisa, eu começo citando as observações medievais de Stonehenge. Então, primeiramente, a gente tem o que chama de séculos obscuros, que é um hiato entre aquilo que a arqueologia consegue mapear através das fontes materiais, através de datação de radiocarbono, e documentos escritos. Então, o primeiro documento escrito, ele é só de 850 depois de Cristo já. Desnênio, seguido pelo Geoffrey de Monmouth e Giraldo Cambrensis. Um historiador chama Parker Pearson, que faz mais ou menos o que eu faço hoje, que é voltar às observações passadas de Stonehenge e tentar ver em que patamares esses estudos foram se desenvolvendo. Ele fala que esses três observadores são pseudo-historiadores, porque por mais que os documentos deles estão repletos de contos fabulosos, atribuindo Stonehenge a Merlin, a Rei Arthur, a gigantes, eles fazem esse esforço de saber que Stonehenge foi feito em um tempo passado a ele, e eles atribuem algumas coisas a isso. Outra coisa que eles atribuem a Stonehenge também é a construção pelos celtas e druidas, que eu coloquei em vermelho porque mais para frente, para os dias de hoje, isso vai ser muito importante para usos contemporâneos de Stonehenge. Aí, passando já para a modernidade, a gente tem os antiquários, dessa vez eruditos, não mais tão que aplicam conceitos de fábulas e fantasia, mas eruditos a mando dos reis da época, para poder anexar objetos, expor Stonehenge como um fato histórico, assim, então ele puramente factual. Aí alguns nomes: John Aubrey, que descobriu os Aubrey Holes, que eu tinha falado lá atrás, William Stukeley, que integrou o range, a avenida e aqueles outros ranges, aqueles outros monumentos como pertencentes ao mesmo contexto. Aí outros nomes: Inigo Jones, Colt Hoare e William Cunnington. E no século XIX, início do século XX, que eu falo que é o início da arqueologia acadêmica. O que é, para mim, o início da arqueologia acadêmica? É aquela na qual as universidades financiam, dessa vez, as escavações a Stonehenge. Então, são grupos de pesquisa de arqueólogos formados, financiados e apoiados pelas universidades que vão escavar Stonehenge. O primeiro deles é o Petrie, que ele é conhecido por ser egiptólogo, mas ele começou a carreira dele em Stonehenge, que escreve esse aqui que está em vermelho, que é a minha fonte primária. Eu falo que ela é primordial, porque as outras também são primárias, só que as outras só existem a partir do pontapé inicial dele e se relacionam intrinsecamente ao que o Petrie fez. Então, os outros: Sir Arthur Evans, William Gowland e William Hawley, que fazem relatórios de escavação, levantamento de objetos, tentativa de datação. Aí, em meados já do século XX,
temos dois nomes, Richard Atkinson, com Stonehenge, e Gerald Hawkins, com Stonehenge Decoded. São duas das fontes que eu falo primárias, primordiais, porque são dois pontos de vista diferentes que separam um pouco os tipos de estudo com base em Stonehenge. E aí as outras fontes primárias auxiliares, Stuart Pigot e Alexandre Thom. E aqui eu divido, então, na minha pesquisa em 3 temporalidades. A primeira, do Petrie, que eu tinha falado, eu vou apresentar mais para frente, mais detalhado, é de 1880 até 1960, que tem um caráter mais histórico-cultural da arqueologia. Então, os pesquisadores estão preocupados em datar aquele monumento, em contextualizar ele dentro de uma ideia que estava surgindo de pré-história. E aí, então, o Petrie, minha fonte primária, ele divide a obra dele em 2 partes, a parte fatos e a parte teorias. Na parte de fatos, ele faz um estudo metrológico. Então, ele desenha um plano de proporção de Stonehenge real para o papel. Ele é muito preocupado com o número de polegadas que ele está colocando lá, proporcionalmente falando. Ele sempre reforça que ele é o primeiro que faz o plano mais certo de Stonehenge, e até hoje é utilizado esse plano dele, que foi feito lá em 1880. E aí ele faz estudos sobre posicionamento das pedras e datação através das camadas do solo. E na parte de teorias, ele faz um conjunto entre aquilo que ele estudou, que ele deduziu a partir de Stonehenge, e também retoma as outras desde a parte medieval, fazendo 4 teorias que teriam sido plausíveis de serem a finalidade de Stonehenge. Então, ele define Stonehenge como sendo ou um observatório astronômico, ou uma obra arquitetônica, isso é, uma obra estética, ou uma localidade sepulcral, ou templo religioso, ou ainda uma combinação das 4, que para a arqueologia de hoje vai mais nessa linha, uma combinação das 4, dependendo daqueles estágios de construção dele que eu apresentei. Aí o Arthur Evans, ele faz mais um olhar sobre o Oriente, pego a expressão um pouquinho aqui do Said, porque ele se define em tempos pós-científicos, e ao invés de ele fazer um estudo metrológico, uma escavação propriamente dita em Stonehenge, ele já pega o que o Petrie fala e tenta juntar isso com uma visão de pré-história, colocar Stonehenge nessa pré-história geral, só que ele faz isso através de analogias de Stonehenge com os povos primitivos do tempo dele, primitivos que seriam aquelas tribos asiáticas, aquele pessoal de fora da Europa que seriam nômades, que não seriam desenvolvidos, não teriam um centro urbano. Então ele compara o presente dele, desses grupos, desses povos existentes, com o Stonehenge passado há 5.000 anos atrás. E aí ele faz isso, por exemplo, ele compara como Stonehenge tem aquela questão do nascer do sol lá no solstício, tem uma tribo do norte da Ásia que tem o costume de enterrar os mortos com os pés virados para o sol nascente. E aí ele, através dessas analogias, através dessas comparações, ele fala, só pode ser isso então. Então ele estabelece o princípio geral de origem de Stonehenge como sepulcral. E aí a gente tem o Gowland e o Hawley, são 2 coronéis, e eles estão preocupados mais, na partir da escavação dele, com patrimônio. Então eles fazem comitês de conservação para proteger Stonehenge e reposicionar aquelas pedras que estavam um pouco já envergadas pela ação do tempo. Então, eles fazem também, são os primeiros a fazer uso de fotos como fonte. Então, enquanto o Petrie fez o desenho, eles são os primeiros a tirar fotos de Stonehenge, dos posicionamentos das pedras. E eles aí fazem, então, catalogação dos objetos, comparam 2 tipos de machados diferentes que foram encontrados lá no solo, fazem uma planilha bonitinha. E eu coloquei aqui que é interessante que, ao contrário do Evans, eles fazem também comparações com fora da Europa, mas enquanto o Evans está lá fazendo uma comparação cultural, eles estão fazendo uma comparação arquitetônica. Então, por exemplo, no Oriente Médio também tem esse tipo de construção Trilliton, das 2 pedras com a pedra na horizontal, e eles fazem, então, uma comparação de estruturas para tirar algumas evidências de Stonehenge. Aí a segunda temporalidade, que é de 1960 até 1980, que tem, então, o Atkinson, não sei muito bem falar esse nome, creio que seja Atkinson, ele faz já uma análise, já seguindo um pouco o que o Hawley e o Gowland tinham feito, da estrutura de Stonehenge. Mas aí agora ele faz cálculos e proposições acerca da construção em modelos matemáticos. Então ele sai um pouco da história enquanto
estudo enquanto teorização do passado, e ele aplica fórmulas, ele aplica o número de pi na circunferência para tentar entender de uma maneira mais estrutural a construção de Stonehenge. E aí aqui é interessante falar que, como ele comparou Stonehenge com os outros monumentos da Inglaterra, ele deduz que Stonehenge é um monumento à frente de seu tempo, ou seja, ele seria muito tecnológico, seria muito complexo para uma pré-história da Europa. Aí, então, ele falou que tinha que ter sido uma intervenção alienígena, porque povos pré-históricos não teriam sido capazes de construir dentro desses modelos matemáticos que ele fala. Então, não teriam sido capazes de descobrir o número de pi, entre outras coisas. Aí, o Gerald Hawkins, ele propõe a arqueoastronomia, que também é uma das coisas mais famosas a respeito de Stonehenge, que daí ele propõe, não na mesma linha do Atkinson, mas ele propõe Stonehenge como um computador pré-histórico. Então, ele coloca Stonehenge como um calendário lunar, previsão de eclipses, não da forma matemática, mas dessa forma voltada para a astronomia também. E o Hawkins foi o primeiro que popularizou Stonehenge. Então, ele passou para o grande público as informações e os achados dele, as conclusões que ele chegou para o público através de documentários, reportagens, entrevistas. E isso culmina... Oi. Você ainda tem 3 minutos de apresentação, ok? Perfeito, estou acabando. E a temporalidade 3, que é de 1980 até hoje, aqui eu me insiro como historiadora, é uma temporalidade na qual o Stonehenge ele passou a ser estudado por um grupo específico de arqueólogos especialistas em Stonehenge, porque até então, tanto com a primeira temporalidade, com o Petrie, quanto na segunda, eram arqueólogos, historiadores gerais, então arqueólogos que estudavam aquele monumento, mas que também, como o Petrie, estudava as pirâmides do Egito, o Golland estudava o Japão, e na temporalidade 3 foi justamente a que fez Stonehenge ser estudado por especialistas em Stonehenge. E também, com a popularização que veio desde o Hawkins, Stonehenge passou a ser um ponto turístico, e recebe mais de 700, antes da pandemia, 700 mil visitantes por ano, principalmente no dia do evento do solstício, que o pessoal gosta de ir lá ver o sol nascer atrás da pedra. Em 1980, ele foi adquirido pela English Heritage, que é uma instituição de zelo de patrimônios da Inglaterra. Então, ela administra 400 outros pontos turísticos históricos da Inglaterra. E aí, Stonehenge também foi reconhecido como patrimônio mundial pela Unesco em 1986. E aqui alguns projetos de pesquisas atuais que fazem um panorama tanto de Stonehenge quanto desse contexto histórico, tentando entender tanto ele naquele contexto geográfico, quanto em movimentos maiores, mas saindo desse panorama histórico-cultural eurocêntrico. E é isso, pessoal. Obrigada. Ainda tinha sobrado alguns segundinhos ali. Que bom. O próximo comunicador, então, é o Ian Cartacho Machado. Ele é graduando em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a orientação do professor Dr. Roberto Lehrer, e membro do Laboratório de História Antiga da UFRJ e do Centro Círio Cardoso de Pesquisas do Pré-Capitalismo. A sua comunicação tem o título Considerações sobre a Intermediação Financeira a partir de um discurso ciceroniano, de 54 a 53 antes da Era Comum. Ian, pode começar quando você quiser. Obrigado. Só fazendo uma correção rápida aqui, o professor Lehrer, ele me orienta na minha PIBIC, mas na minha pesquisa na graduação, eu sou orientado pelo professor David Gaia, do Instituto de História. Mas só uma correção breve. Boa noite a todos. Como já foi falado, meu nome é Cartacho. Eu sou graduando de História da UFRJ. Eu participo do Laboratório de História Antiga do UFRJ, URIA, desde 2018. E também participo desde o início desse ano do Centro Círio Cardoso de Pesquisa do Pré-Capitalismo, vinculado à Universidade Federal Fluminense. De maneira para poder apresentar alguns comentários sobre a minha pesquisa para vocês, dizer alguns elementos que norteiam, né, o meu tema, o meu objeto. O meu tema de pesquisa é a economia romana.
no âmbito da chamada, dentro da história econômica, de circulação. Não é? Circulação específico dentro da área das finanças, né, do endividamento, das dívidas e tudo mais, transações financeiras, durante o final da República Romana. E eu tenho como objeto de estudo a intermediação financeira, a sua função social, seu papel no jogo de poder dos romanos e o uso que era feito dessa ferramenta para perpetuar o domínio dessa elite e de Roma no Mediterrâneo Antigo. A presente pesquisa propõe o estudo de caso de Caio Rabílio Póstumo, tendo ocorrido entre os anos de 54 e 53, antes da Era Comum. Póstumo foi um equestre acusado de peculato e extorsão, além de ter sido intermediário de uma dívida junto ao rei do Egito, Ptolomeu XII. Foi defendido em julgamento pelo senador Marco Túlio Cícero, e essa defesa se tornou um livro intitulado Pro Rabílio Póstumo, em defesa de Rabílio Póstumo. E esse livro é a fonte primária utilizada na investigação proposta dessa pesquisa. A metodologia que venho fazendo uso, prioritariamente, é a análise de conteúdo a partir do estudo de Lourenço Bardan sobre essa temática. Essa metodologia ela me possibilita fazer uma análise qualitativa da fonte que eu faço uso para investigar as relações econômicas, financeiras dos romanos. E não uma análise, eu não faço uma análise quantitativa, vamos dizer assim, não faço uso do método quantitativo. Busco fazer uma análise qualitativa da minha fonte. A partir desse aparato metodológico, eu faço uso de uma tradução da Gredos Editorial, em espanhol, desse discurso de Cícero. Além disso, de forma a estabelecer uma análise dialética do meu objeto investigado, a intermediação financeira, é central fazer uma exposição conjuntural, contextual, da superestrutura que eu investigo, tal qual uma análise da sua respectiva infraestrutura econômica. Ou seja, analisar a organização e funcionamento da economia romana. Com esses elementos postos, será possível ter uma melhor compreensão do objeto trabalhado, o endividamento, as dívidas e a intermediação financeira. No caso, o século I antes da Era Comum foi um período de transformações no cenário político e social romano, marcado por disputas políticas, crises de crédito, crise de abastecimento e, potencialmente, crises sociais. Após as guerras púnicas, os romanos passam a deter uma dominação de fato imperial do Mediterrâneo Antigo, inclusive chamando-o de Mare Nostrum. É um aumento de crescimento da importância de comerciantes e emprestadores de dinheiro. Portanto, um momento decisivo do crescimento da influência da ordem equestre nas relações sociais de produção em Roma. De forma a analisar, cronologicamente, ocorreu em 89 antes da Era Comum, portanto, durante a Guerra Social, uma crise particular sobre o pagamento ou não de dívidas, que acabou com o assassinato do pretor encarregado do caso, tendo sido potencialmente assassinado pelos credores, por ter tomado nessa contenda judicial a parte dos endividados. Segundo David Gaia, essa crise em específico sobre o pagamento ou não das dívidas e a discussão legal, amparada pela confusa legislação romana à época, não teve uma resolução favorável dos devedores. E mesmo anos depois, já durante a conjuração catilinaria, em 63 antes da Era Comum, potencialmente ainda não teriam conseguido pagar plenamente suas dívidas. Então, mesmo todos esses anos após esse ocorrido, essas dívidas teriam se perpetuado. Para além disso, a economia romana se apresenta com algumas áreas de atuação específicas. Além das dívidas, também o comércio e a produção fundiária são parte integrante dessa lógica de reprodução social. Inclusive, a produção fundiária, do dono de terra, a agricultura, é o centro dessas relações sociais de produção. Roma, sendo uma sociedade pré-capitalista, possui em sua organização social uma relação imbricada entre a política e a economia. Não somente isso, não há uma separação plena daquilo que é público e daquilo que é privado. Evidente que existem propriedades particulares em Roma, como bens imóveis e móveis. Mas nas relações sociais de produção, logo na economia, não havia a propriedade privada que fomenta a infraestrutura como própria numa sociedade capitalista. Em síntese, não havia uma fetichização da mercadoria, não havia uma reprodução social voltada para o consumo e produção de mercadorias. A estrutura social romana tinha uma orientação ontológico-social
voltada para a exploração direta, ou seja, em suas relações sociais de produção, a principal forma de expropriação do valor do trabalho era pelo escravismo, não havendo o caráter voluntário, portanto, privado da exploração, como concebida no atual Estado ampliado. Ou seja, no Estado democrático burguês, né, liberal burguês. Por conseguinte, nessa sociedade, onde não há separação das superestruturas da sociedade política e civil, como hoje, qual seria o papel desses intermediários financeiros? Ora, a resposta dessa pergunta se encontra na própria forma que os grupos dominantes de Roma praticavam sua manutenção de interesses. Segundo Cícero, no Tratado de Oficis, o papel que deve ser desempenhado pelos cidadãos da elite romana não deve ser atrelado aos comerciantes, ultramarinos, a qualquer tipo de trabalho manual e ao empréstimo profissional de dinheiro. Essas seriam profissões sórdidas, não dignas a um cidadão e desprezíveis. Não à toa, Cícero apregou a filosofia do ócio das elites, entregadas apenas à reflexão intelectual, à discussão política e à posse de terras. Ideário que vai ser, inclusive, reproduzido de forma diferente, evidente, por anos a fio pelas aristocracias europeias. Enfim, com evidentes diferenças por conta das suas diferentes relações sociais de produção. Essa sendo, para os romanos, a filosofia do otium cum dignitate. Apesar dessa ideologia, argumentativamente ultrapassada e de caráter excessivamente conservador, mesmo para a época, fato é que de todos os senadores da aristocracia romana, os ditos homens bons, tinham alguma participação, todos eles, nos negotium, naquilo que nega o ócio, portanto. Eles atuavam através de intermediários, o que no dito popular corrente hoje, não na época, né, mas o que hoje chamariam-se de laranjas, né? Aqueles homens que atuam para a mando de alguém, hoje de forma ilegal, à época isso não era ilegal. O impacto do papel que esses intermediários desempenhavam no final da República Romana se intensificava pelo fato de Roma ser, segundo Paul Veyne, o império da propina. Roma era uma sociedade extremamente corrupta, sendo que o papel mais excessivo dessa corrupção se dava nas províncias, tanto no desvio de dinheiro, sobretudo na cobrança de impostos por entes pagos como os publicani, homens que não eram agentes públicos, mas desempenhavam um papel de muito poder, quanto da cobrança de impostos com juros excessivos. Sendo que os intermediários, operando de acordo com os interesses do grupo dominante em Roma, eram uma ferramenta de dominação, uma ferramenta do uso da força e da coerção por parte dessa elite dominante. É nesse âmbito que se insere Caio Rabílio Póstumo. Para desenvolver sobre a história de Póstumo, é previamente importante situar a relação que esse homem poderia ter com Cícero. Cícero, poucos anos antes, havia retornado daquilo que ele chamou em suas cartas a seu amigo Ático de seu momento mais difícil, seu exílio forçado, por ter agido de forma excessiva, condenando à morte outros romanos que participaram da conjuração catilinária. Cícero foi, então, ameaçado por dois de seus ditos inimigos, Alvo Gabínio, que viera a ser cônsul, e, segundo Cícero, o culpado direto pelo seu exílio, e Clódio, histórico inimigo de Cícero e agitador de milícias urbanas e de gladiadores. Com seu retorno do exílio, Cícero necessitava reforçar laços sociais e políticos que ele já havia iniciado anteriormente, ainda quando cônsul, antes do seu exílio. Laços com os que estavam, à época, os homens mais poderosos de Roma, os triunvíros, César, Pompeu e Crasso. Portanto, Cícero precisava fortalecer sua influência e contrastes com esses homens que tinham enorme poder entre os anos 54 e 53, antes da Era Comum, para resgatar sua própria influência política e social frente a essa elite romana. E como Póstumo se insere? Este havia emprestado dinheiro ao rei Ptolomeu XII, a mando de credores que potencialmente seriam ou ligados ou os próprios Pompeu e César. Argumentativamente, o que as fontes nos dizem é que ele seria muito mais provavelmente próximo a Pompeu, uma vez que esse rei em específico havia sido deposto por uma insurreição no Egito, se refugiado em Roma, posteriormente, e Ptolomeu XII obteve, a partir disso, vastas somas de dinheiro de homens como Póstumo, sob a promessa de um retorno vultuoso quando fosse reimpulsado ao trono do Egito como um faraó. Fato que ocorreu com apoio logístico, militar e financeiro e político de Roma. Porém,
Tendo reassumido a posição de faraó, Ptolomeu XII coloca como forma de pagamento oferecer ao intermediário póstumo um cargo público em sua organização estatal palaciana, para que, dessa forma, ele pudesse cobrar os impostos devidos da população mais pobre do Egito, para que assim pudessem pagar as dívidas do faraó. Em consequência dos fatos acima mencionados, Póstumo foi acusado publicamente em Roma de ter cometido os crimes de peculato, extorsão e de causar um tumulto no Egito, o que poderia botar os assuntos de Roma junto àquele povo aliado em desalinho, e de utilizar vestes egípcias, tendo sido funcionário de um monarca estrangeiro. É importante pontuar um fator cultural dos romanos. A questão das vestes sendo utilizadas por um cidadão romano, vestes de outro povo sendo utilizadas por um cidadão romano, não era bem visto, como a própria acusação denota. E o fato de um cidadão de Roma se tornar vassalo de um rei, de um rex estrangeiro, inclusive por questões históricas da construção da República Romana, era decididamente mal visto. Como se para eles, para a elite, sobretudo, como se um cidadão romano abrisse mão da sua própria condição humana e se rebaixasse a um papel inferior, como se fosse um escravo. E Cícero, em sua defesa, pontua que os intermediários, homens como Póstumo, são obrigados, por questões históricas, sociais, ético-políticas, a portar-se dessa forma quando interagem com povos estrangeiros. Ele faz esse discurso centrado na necessidade apresentada por questões objetivas das relações com monarcas. E em um balanço histórico apresenta outros importantes homens da história de Roma que tiveram de se sujeitar a tratamentos semelhantes para que conseguissem obter aquilo que buscavam, ou seja, o retorno financeiro, o pagamento das dívidas. Esse caso, dentre diversos fatores, apresenta como era então a relação de dominação política, de influência política de Roma com o Egito. Roma, evidentemente, sai triunfante de todas essas relações. Reinstala um monarca deposto por seu povo e empresta vastas somas de dinheiro a ele, o que vai, inclusive, tornar o Egito análogo a um Estado cliente em anos posteriores. Essas dívidas vão ter seu ápice em anos sequentes, quando César vai a Alexandria. Oi. 2 minutos. Estou terminando, obrigado. Onde toda uma crise é instaurada por conta dessas vultuosas somas de dinheiro que foram emprestadas a Ptolomeu 12 anos atrás. E vão ter um papel determinante na forma que Roma, na figura de César, vai intervir na disputa entre os filhos de Ptolomeu XII pelo trono. O que levanta a discussão sobre o porquê de o Egito ser tão geopoliticamente estratégico para os romanos. Ora, o Egito, depois da Sicília, era o maior exportador de grãos para Roma. Era evidentemente interessante para qualquer grande político de Roma garantir boas relações com o Egito, ou, como fizeram César e Pompeu, instaurar um faraó que fosse absolutamente dependente deles, acabando por ser, assim, uma dívida maior que somente as questões monetárias, né? Também as questões políticas vão ser intrincadas com essas relações, com esse endividamento, né? Dessa forma, uma crise grave no Egito que pudesse impedir Roma de receber seus grãos levaria à fome na cidade de Roma. E essa interdependência, materializada em uma dura dominação de Roma, vai ser um ponto fulcral da análise da função social que homens como Póstumo detinham nesse jogo de poder no Mediterrâneo Antigo. As potenciais conclusões para esses comentários sobre a questão dos intermediários e de Póstumo podem ser as seguintes. Esses intermediários cumpriam uma função direta de uso da força, em prol dos interesses do grupo dominante em Roma, tanto nas províncias quanto junto a povos estrangeiros. Eles eram violentos, estupravam, coagiam, agrediam e poderiam ir até ao limite de assassinar quem lhes fosse contrário. De forma que a presente reflexão é importante. Seria a dívida entendida aqui como sinônimo de dinheiro, não apenas como um mero facilitador de transações financeiras, mas analisada dialeticamente, uma ativa ferramenta de coerção das relações sociais produtivas dos romanos. Seria ela uma instituição repressiva, quiçá um aparelho de repressão dos romanos, sendo a intermediação financeira sua expressão objetiva de uso da violência? Apesar de não ter existido um sistema financeiro organizado em Roma, relações financeiras certamente existiam, sendo que os romanos tinham uma organização ontológica social típica de sociedades estratificadas socialmente, orientadas para uma organização social de dominantes e dominados, a partir desse binômio de dominantes e dominados.
Dito isso, eu não iria longe de propor que a dívida era uma instituição formal, mas certamente o seu uso era diretamente associado a uma prática de perpetuação da dominação da elite dominante de Roma, os senadores e os equestres, as velhas ordens, né, como Giandro chama, as velhas ordens. Por fim, né, já não sei se eu me estendi além do tempo, eu gostaria de agradecer ao meu orientador, professor David Gaia, e, claro, a todos vocês pela paciência e atenção. E, claro, agradecer à coordenação, à comissão organizadora do evento, por ter aceitado a minha comunicação. E é isso, eu desejo a todos aí que vão seguir, os próximos 2 comunicadores, boa sorte. E é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Ian. A gente segue, então, com o trabalho do Sidney Oliveira Júnior, graduando em História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, sob a orientação do professor Dr. Pedro Paulo Abreu Funari. Desculpe pela interrupção. O Sidney desenvolve um estudo sobre a alteridade no reino de Pérgamo, nos séculos 3 e 2 a.C., e hoje ele vai compartilhar com a gente uma comunicação intitulada O Reino de Pérgamo e a Dinastia Atálida, um balanço historiográfico em língua portuguesa e inglesa. Sidney, pode falar quando você estiver pronto. Beleza, vocês conseguem ver a tela? Sim. Sim. Beleza. Só ativar o cronômetro aqui, senão eu me perco. Oi. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Sidney, eu sou graduando do curso de História do IFISH da Unicamp, eu estou no 5º ano, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a minha pesquisa de iniciação científica e um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo desde 2020, desde setembro do ano passado. Bom, esse é o título da minha IC, Mosaico do Mundo Helenístico, uma análise de autoridade no Reino de Pérgamo, nos séculos 3 e 2 a.C., e ela é orientada, como a Amabile apresentou, pelo professor Pedro Paulo Abreu Funari. Bom, meu objeto de análise é o Reino de Pérgamo. O objetivo dessa iniciação científica é compreender como este reino helenístico ele foi criado, como ele se consolidou ao longo dos séculos 3 e 2 a.C., compreender as suas relações internacionais, de que maneira ele se situa nesse xadrez geopolítico do mundo mediterrâneo. E esta é uma cidade-estado localizada na Península da Anatólia, na região da Ásia Menor, que onde hoje atualmente é a Turquia, e ela é bem próxima à costa da Jônia, que é uma costa muito conhecida por deter diversas polis gregas, como Mileto, Éfeso, dentre outras cidades. Aqui no mapinha, destacado em azul, a gente pode ver a máxima extensão que o reino de Pérgamo obteve por volta do ano de 188 a.C. E a gente entende a importância de Pérgamo como um importante aliado da República de Roma durante esse período de expansão da influência política e militar dessa cidade que estava lá na Península Itálica, quase do outro lado do Mar Mediterrâneo. Pérgamo foi muito importante em diversos conflitos militares, e a gente vai conversando um pouquinho ao longo desses 15 minutos. Bom, as fontes pelas quais eu embaso a minha iniciação científica, elas são a cultura material presente na plataforma SMB Digital, que é o acervo online dos museus estatais de Berlim. Eles estão disponíveis de maneira online e gratuita, tanto em alemão como em inglês. No caso, eu leio a versão inglesa porque aprender alemão ainda é uma meta para os próximos anos. Lá a gente observou a presença de diversas coleções, porém as fontes referentes a Pérgamo, elas estão majoritariamente presentes na coleção de antiguidades de Berlim. Tanto essa coleção como todas as outras coleções do SMB Digital, eles são parte do patrimônio cultural prussiano. E esse conjunto de coleções de peças museológicas, eles foram declarados pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade.
E as peças que compõem a cultura material de Pérgamo, elas integram o Museu Altes, mas principalmente o Museu de Pérgamo. Inclusive, ano passado, elas foram alvo de pichações por alguns vândalos e tem até teorias sobre uma conspiração da direita alemã referente a esses ataques, mas isso é papo para uma outra comunicação. Bom, sobre a coleção de antiguidades de Berlim, ela possui cerca de 9.593 peças. Dentre essas peças, quase 1.500 são sobre Pérgamo, não apenas do meu escopo de estudo, que é do século 3 e 2 a.C., mas peças mais antigas, quando Pérgamo fazia parte do Império Persa Aquemênida, quando Pérgamo se tornou uma cidade do Império Romano, quando Pérgamo também estava sob presença do Império Bizantino. Então, Pérgamo foi uma cidade com uma longuíssima ocupação humana. Atualmente ela é desocupada, há sítios arqueológicos que têm escavações e pesquisas sobre Pérgamo no seu locus, na Turquia, na atual cidade de Bérgamo, até um nome parecido. Porém, sobre nosso recorte espaço-temporal, há cerca de 153 peças no SMB digital. Bom, rapidamente eu vou fazer uma contextualização sobre o cenário político de Pérgamo. Pérgamo foi governada ao longo do século 3 a.C. por Filiteiro, esse era um subalterno do rei da Trácia. Por diversas razões, ele acaba se juntando ao Império Seleucida, e assim ele funda uma dinastia, a dinastia Tálida. Ele adota o seu sobrinho, Eumenes, que posteriormente também acaba governando Pérgamo, porém, ao longo das décadas de 260, 250, a região da Ásia Menor ela passa por inúmeras instabilidades políticas, dentre elas conflitos entre o Império Seleucida, o Reino da Macedônia e o Egito Ptolomaico. Então, nesse vácuo de poder que o Império Seleucida havia tido, e Pérgamo estava submetido ao Império Seleucida, Eumenes declara a autonomia de Pérgamo e a sua independência. E, posteriormente, quando Átalo I assume o governo dessa cidade-estado, Átalo I é filho de Eumenes I, ele vence os Gálatas, que são povos vizinhos a Pérgamo, mas de uma origem étnica distinta. Eles são considerados povos celtas, eles vieram ali da parte mais ocidental do continente europeu e migraram para a Ásia Menor. Então, Átalo I tem uma importante vitória militar e ele é o primeiro a assumir o diadema de Basileu, ou seja, ele é coroado rei de Pérgamo. Então, o reino de Pérgamo se inicia a partir do reinado de Átalo I, e ele ganha o título Epítome de Soter, Salvador. E, posteriormente, Pérgamo é governada por Eumenes II, que é filho de Átalo I, e pelo irmão de Eumenes II, Átalo II. E o fim dessa dinastia Tálida, que durou pouco tempo, cerca de 150 anos, se dá com Átulos III. Ele tem um governo muito breve. Alguns relatos da antiguidade mostram que ele era mais versado a práticas intelectuais, a estudos da biologia, da botânica, e não tanto às artes políticas. E depois que ele falece, ele cede todas as suas possessões a seu principal aliado, a República de Roma. Já nesse contexto, tradicionalmente a gente data que o período helenístico começa com a morte de Alexandre Magno e se encerra com a anexação da Península Balcânica e das ilhas gregas à República de Roma. Então, grande parte dessa região já havia sido subjugada pela República de Roma. Em 133, Átulos III ele acaba cedendo o seu reinado a Roma. Há uma pequena resistência, mas ela é logo muito rapidamente suprimida. Bom, a minha comunicação em si é mais sobre, a ideia é conversar sobre o que a historiografia relatou, estudou sobre Pérgamo. Primeiro eu vou apresentar um pouquinho sobre a historiografia na Antiguidade, que autores da Antiguidade escreveram sobre Pérgamo. A primeira menção que se tem notícia da cidade de Pérgamo é datado do texto do livro do Apocalipse, dos textos bíblicos, e é essa daqui.
Ali a citação fala que em Pérgamo estaria situado o trono de Satanás. Então a gente percebe que o que chama atenção é essa questão religiosa e também política, porque o que é considerado o trono de Satanás é o grande altar, que é um espaço religioso dedicado a Zeus, que, devido a essa confluência cultural entre gregos e romanos, Zeus é considerado Júpiter pelos romanos. Então, seria um templo religioso do principal deus do então Império Romano. Então, é visto como um símbolo de poder de Roma naquela região. Posteriormente, alguns autores, historiadores e geógrafos, tanto romanos como gregos, citaram Pérgamo, principalmente Pausanias, na sua obra Descrição da Grécia, Políbio, ao fazer uma história da Roma antiga, e Apiano também, mas a Pérgamo aparece num contexto mais político, é citado principalmente como Pérgamo se tornou uma aliada da República de Roma e do Império Romano em seus conflitos, em suas campanhas militares. E também como o mundo do Mediterrâneo estava sendo descrito. São obras que descrevem a costa do Mediterrâneo também. Já dando um pequeno salto temporal, a historiografia moderna sobre Pérgamo se inicia a partir das missões de grupos de estudiosos da Alemanha ao Império Otomano. Algumas pessoas que faziam parte do Império Otomano, alguns engenheiros, eles fizeram algumas missões e escavações arqueológicas nesse contexto que a Sofia mencionou, que enquanto na Inglaterra estava sendo realizadas escavações sobre Stonehenge, já no outro lado do continente haviam feito escavações a Pérgamo, aquela região da Ásia Menor. Havia uma empolgação arqueológica muito grande no século XIX. Isso tem tudo a ver com o imperialismo desse período. E, posteriormente, a Alemanha se torna uma entusiasta dos estudos helenísticos. Um dos expoentes é o historiador Droysen. Ele escreve bastante obras importantes sobre os estudos do helenismo, ele conhece esse conceito. Porém, sobre Pérgamo, em literatura inglesa, em textos escritos em inglês, a obra mais importante é da historiadora Esther Violet Hansen, sobre o título The Attails of Pérgamo, Os Atálidas de Pérgamo. A maior parte dos textos sobre Pérgamo está em literatura alemã, mas devido a essa dificuldade linguística, eu busquei restringir a minha pesquisa e as minhas leituras historiográficas a textos que estão em inglês ou em português ou em espanhol. E dentre esses textos, a Esther Violet Hansen é a principal referência. Ela escreveu uma tese de doutorado sobre Átalos I e posteriormente ela escreve esse livro em 47, que tem uma atualização e uma segunda edição em 1971 e se torna uma referência incontornável aos estudos de Pérgamo. E o que vale destacar é a presença de autores tanto estadunidenses, a Esther Hansen, ela é estadunidense, e também historiadores britânicos. No caso, muitos não necessariamente são britânicos, mas estão vinculados a instituições como Cambridge e a Universidade de Oxford. E elas têm caráter mais monográfico. Por exemplo, a tese de doutorado da professora doutora Antônia Stella Faita, ela analisa o grande altar de Pérgamo. Então, ela faz de maneira minuciosa os estudos estilísticos, os frisos que acompanham o grande altar. Então, é um caráter mais monográfico nesse sentido, mais aprofundado. Sidney, 3 minutos. Beleza. Então, de modo geral, os estudos sobre Pérgamo se inserem dentro dos estudos helenísticos e eles aparecem de maneira como manuais, ou seja, estão dentro de compêndios e dossiês que fazem um panorama desse mundo helenístico, que trazem o Império Seleucida, o Egito Ptolomaico, que tem mais destaque, que tem mais pesquisas, e Pérgamo parece como mais um capítulo desse mundo helenístico. E, mais recentemente, houve uma atualização daqueles estudos da professora Esther Violet Hansen, em 2005, nesse compêndio, a Companion to the Hellenistic World, e nele a professora Elizabeth Comstato faz uma atualização
sobre o mesmo título, The Tales of Pergamum. E também eu trouxe uma listinha de alguns dossiês e alguns compêndios que trazem a pesquisa de Pérgamo nos últimos 15 anos. Então a gente percebe que Pérgamo se faz presente, mas de maneira mais esporádica, dentro desse contexto de estudos helenísticos. E aqui é a tese que eu havia mencionado. Já no Brasil, esses estudos têm uma nova atualização, ele tem uma pegada de análise da cultura material, com teorias da história global e da história comparada, que são novos campos de estudo que ganharam mais força a partir dos anos 80 e 90. E eu venho destacar os estudos do professor Fábio Morales, que é professor de História Antiga na Universidade Federal de Santa Catarina, e também da professora Lolita Guimarães. Eles trazem estudos sobre patrimônio de Pérgamo e como esse patrimônio conversa com outros espaços do mundo mediterrâneo. Por exemplo, o professor Fábio Morales ele analisa o evergetismo naquele período. E vários monarcas atálidas, eles financiam obras na cidade de Atenas. E como isso mostra uma série de redes de relações exteriores entre os diversos reinos helenísticos. Então, são estudos mais transversais que fazem uma análise da diplomacia daquele período, a circulação da fé, como era professada a fé no mundo antigo, como Zeus era adorado em Atena ou na cidade de Pérgamo. Essa rede cultural são os principais estudos no Brasil mais recentemente. De maneira geral, esses são os temas principais que a gente pode obter analisando a cultura material de Pérgamo, entender como Pérgamo explica esse contexto do mundo helenístico, como o Império Seleucida colapsa. A partir de Pérgamo a gente entende um pouco desse processo, como se dava a maneira das diplomacia, das relações exteriores nesse mundo do Mediterrâneo integrado, e também uma prática orientalista, compreender como Pérgamo, que reivindica uma identidade grega, mas ela também fez parte de um império persa. Qual é o espaço de Pérgamo nessa situação, nessa fronteira entre Ocidente e Oriente? E também Pérgamo tem grande destaque no estudo da arte helenística. Ela é referência, principalmente os frisos do grande altar. E também um debate mais recente sobre as questões do imperialismo a partir do século XIX e a repatriação de bens, uma vez que grande parte da cultura material de Pérgamo está na Alemanha, sendo que originalmente o espaço no qual ela foi construído é onde hoje fica a Turquia. De modo geral é isso. Eu gostaria de agradecer a paciência de vocês, agradecer ao professor Funari pela orientação e à CNPq por possibilitar essa pesquisa. E qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, estarei à disposição. Obrigado. Muito obrigada, Sidney. O nosso último comunicador é o Pedro Ricardo de Souza Velasco, graduando em História pela Universidade Estadual de São Paulo, em Assis, e parte do Núcleo de Estudos Antigos e Medievais da mesma instituição. O Pedro estuda o direito e a religião nas tragédias sofoclianas e hoje ele vai apresentar a comunicação Antígona de Sófocles, interpretações do direito e da religião nas tragédias gregas. Pedro, quando você estiver pronto, pode falar. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pelo espaço para eu poder estar apresentando a minha pesquisa aqui. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz. Tá dando para todos verem? Sim. Obrigado. Bom, eu vou falar um pouco hoje sobre um recorte da minha pesquisa. Eu pesquiso as tragédias gregas na obra de Sófocles. Eu pesquiso a Antígona, e esse recorte que eu fiz é sobre as interpretações do direito e da religião nas tragédias gregas. Eu estou orientando da professora Andréa Lúcia Dorini, aqui da Unesp, a qual também faz parte do NEAN, que é o
um grupo de estudos antigos e medievais. Eu sou bolsista PIBIC e graduando em História, como foi apresentado. Então, inicialmente, para contextualizar, eu vou estar tratando da tragédia da Antígona, que ela foi uma tragédia do autor Sófocles, e que ela foi apresentada em 441 antes da Era Comum, em Atenas. E a história dela gira em torno da própria Antígona, que tem o seu irmão morto na guerra do Sete contra Tebas, e o rei Creonte, através de um edito, proíbe o rito fúnebre do seu irmão, do Polínices, proibindo que ele possa ser enterrado, para que ele tenha seu corpo devorado por animais e apodreça. Então, nesse sentido, a Antígona ela percorre todo um trajeto de subversão para poder provar que o seu direito de poder dar o rito fúnebre ao seu irmão morto é um direito que ele está acima de qualquer poder que provenha de um rei, de qualquer estado, é um direito divino. Então, essa é a história que gira em torno dessa tragédia Antígona, que é a última da trilogia tebana, né, que primeiro a última dessa tragédia do Sófocles. Desculpa. Então, inicialmente, eu coloquei aqui esse verso, que a Antígona ela diz: não é de hoje, não é de ontem. É desde os tempos mais remotos que elas vigem sem que ninguém possa dizer quando surgiram. Aqui ela está se referindo ao seu direito divino de poder dar a honra fúnebre a um ente querido. Então, esse é um direito natural que se tinha naquele período na Grécia. Então, aqui ela já está demonstrando que esse direito antecede qualquer poder que o rei Creonte possa prover e tentar proibir. Então, cabe muito ressaltar que a Antígona ela é uma mulher que ela está inserida numa sociedade que é totalmente baseada no patriarcado. Então, essa sociedade, as mulheres não têm direito algum. Então, ela se torna um símbolo de uma subversão, sendo mulher, e indo contra o edito proibitivo de um rei. Então, ela se torna esse símbolo dessa tragédia que até nos dias de hoje é estudada em diversos temas, em diversas áreas, sendo no direito, na própria historiografia, sendo na psicologia. Então, é uma obra que ela é muito atemporal, que ela é estudada até hoje por conta desse simbolismo. E aqui a gente vai ver uma passagem que a própria Simone de Beauvoir, ela diz que o drama da Antígona, que contra as leis humanas de Creonte afirma as leis divinas inscritas no seu coração, surge como um antigo símbolo de um conflito ainda atual, que a Antígona é um protótipo daqueles que proclamam a necessidade de certos princípios eternos e que obstinam a qualquer preço, mesmo que seja a preço de suas vidas ou até das vidas de outros, a preservar a pureza da sua consciência. Então, aqui ela demonstra que a Antígona vai até o último limite para poder provar para si, provar para todos de que o seu direito divino ela vai exercer, custe o que custar, mesmo que custe a sua vida, mesmo que ela vá contra as insistentes tentativas da sua irmã Islene de tentar dissuadir a ideia dela de poder dar o rito fúnebre para o seu irmão. Então, a Antígona é aquela que clama sozinha por direitos divinos, aquela que deseja manter a pureza da sua consciência e pouco se importa com os bens terrestres, com o destino de uma cidade ou da sua própria segurança. Então, aqui, nesse recorte mais específico, o direito e a religião grega, as interpretações de Creonte e Antígona, na própria história, na própria tragédia, a gente já tem, por um lado, a interpretação da Antígona, de que o seu direito divino ele supera qualquer outro tipo de direito, qualquer outro tipo de poder, mas também temos a interpretação do rei Creonte, que ele, na posição de atual rei de Tebas, ele se sente no poder de promulgar um edito proibindo ritos fúnebres a alguém. Então, sobrepondo esse direito divino que se tinha ali naquela sociedade. Então, aqui, como o Jean-Pierre Vernant
vai falar, existem dois tipos diferentes de religiosidade. A Antígona, baseada na religião familiar, puramente privada, limitada ao círculo estreito dos parentes próximos, os filoi, centrada no lar familiar e nos mortos, e o direito natural. E Creonte, baseado em uma religião pública, onde os deuses tutelares da cidade tendem finalmente a confundir-se com os valores supremos do Estado. Então, aqui a gente observa essas duas interpretações, cada um com a sua interpretação, entende que tem o seu direito superior ao do outro. Então, somente para a gente poder observar o quão é importante esse rito na cultura grega do período, a gente tem o exemplo do rei Príamo, que a gente pode observar na obra A Ilíada do Homero, que durante a Batalha de Troia, quando Aquiles assassina o Heitor e durante 3 dias vilipendia o seu corpo, faz diversas coisas aterrorizantes com o seu corpo já morto, o rei Príamo, que é um rei, ele atravessa os campos de batalha e vai até o Aquiles implorar para que o Aquiles possa permitir que ele possa dar os ritos fúnebres para o seu filho Heitor morto. Então ele põe em risco a sua vida, põe em risco a própria guerra que estava sendo travada, para poder em si dar as honras fúnebres ao seu filho, porque ele sabe que sem essas honras ele não vai poder fazer o rito de passagem no Rio dos Mortos, ele não vai poder fazer todo esse ritual que se tem que ser feito quando quando um grego é morto. Então, aqui só para exemplificar o quão esse rito é importante na cultura grega. Então, se encaminhando mais aqui, só finalizando, a gente, como dito, tem as duas interpretações do direito natural, defendido por Antígona, e do direito dos homens, defendido pelo rei Creonte. Só que a gente percebe que esse direito que o Creonte defende, ele extrapola esse direito dele como rei. Ele põe para si uma imposição de que de que a sua vontade deve ser posta acima de qualquer coisa, acima de qualquer custo, para se provar certo, para se provar, para não permitir que, principalmente Antígona, sendo uma mulher, possa passar por cima do seu desejo, possa passar por cima do seu poder. Então, muito pela posição, pela imagem de ser uma mulher, de ser Antígona, contrapondo o seu edito, ele quer, à custa de qualquer coisa, impor isso e que seja feito a qualquer custo. Então, numa discussão com Hemon, que é seu filho, e que é amante da Antígona, ele sustenta que o seu direito deve ser colocado a qualquer custo. Aqui no final a gente vê, Creonte, por sua vez, defende que apenas está impondo respeito ao seu poder como rei. Ofendo-a, no caso a justiça, por impor respeito ao meu poder. Então ele diz que não está ofendendo a justiça, sendo que ele só está querendo colocar em prática o seu poder. Nisso que Hemon havia colocado, que o povo constitui a soberania de Tebas, e sendo assim, Creonte deveria respeitar a vontade do povo, não a cidade que pertence a um homem só. Então, o povo em si já estava clamando para que não fosse dado cabo de Antígona e não fosse que ela não sofresse as consequências de ter ido contra uma proibição que foi promulgada por Creonte. Então, é só que, ignorando o suplício de Hemon, ignorando o que os cidadãos da própria Tebas estavam pedindo, Creonte quer a qualquer custo colocar isso em prática, só que mesmo ele tendo essa vontade de dar cabo da Antígona, depois de ter percorrido todo esse trajeto de subversão, ela não permite que Creonte dê o fim que Creonte queria para ela. Ela mesma dá cabo da própria vida para que não tenha, ao final, Creonte seu desejo colocado em prática, seu desejo realizado. Então, Antígona é esse símbolo
símbolo maior de resistência da mulher, de resistência do feminino contra uma sociedade patriarcal e que é tido como estudo até hoje, como foi dito, em diversas áreas, em diversas vertentes. Então, esse é um pouco um pequeno recorte da minha pesquisa, da minha iniciação científica, ao qual eu estudo exatamente isso, direito à religião nas tragédias gregas e a posição do feminino no meio da sociedade patriarcal grega. Então, seria isso. Acho que eu acabei bem um pouco antes do tempo, mas... Sobrou um pouco de tempo ainda. Uns 4 minutos, mas tudo bem. Eu gostaria, então, de agradecer a todos os comunicadores e congratulá-los pelas apresentações interessantíssimas e pedir desculpa pela interrupção durante as falas, porque a gente precisa fazer isso. Eu não gosto de interromper a fala das outras pessoas, mas na minha posição de mediadora, isso é necessário. A gente pode passar, então, agora para a rodada de perguntas. Eu vou fazer primeiro as minhas questões aos 4 comunicadores e vou passar a eles também as questões que forem feitas no chat. Até o momento nenhuma questão foi feita no chat, mas vocês podem mandar as questões e também podem levantar a mão para fazer questões aos comunicadores. E após todas as perguntas serem feitas, cada um vai ter a sua chance de responder, ok? Primeiro, eu quero perguntar para a Sofia, quais são as dificuldades que você encontra em estudar um monumento pré-histórico como Stonehenge aqui no Brasil? Você é orientada do professor Funari, né, o meu orientador também, que é especialista em arqueologia e já orientou trabalhos bastante diversos que vão da Grécia Antiga ao mundo maia, às ditaduras latino-americanas, mas considerando a dificuldade que nós que estudamos a antiguidade no Brasil encontramos, como você pode descrever um pouco a sua experiência com a pré-história, estudando um monumento como o Stonehenge? Para o Ian, você falou um pouquinho do póstumo como um intermediário entre Roma e o Egito, e falou um pouco da questão da orientalização do póstumo, por usar vestes egípcias e ser visto no mundo romano como quase como um outro, né? Entrar um pouco mais nessa questão. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse aspecto da sua pesquisa, eu vou agradecer muito, por favor. O Sidney, eu gostaria de saber se, considerando a localização e o histórico de dominação de Pérgamo pelos impérios persa, romano e otomano, se você aplica na sua pesquisa a perspectiva da história global ao pensar essa região. E eu queria também te pedir para falar um pouco sobre as suas fontes, porque você falou que usa a cultura material, mas não falou sobre os bancos de dados onde você encontra as suas fontes, mas você não falou muito sobre elas, sobre quais são elas, quais são os seus aspectos. Então, se você puder dar para a gente um panorama sobre isso, por favor. E ao Pedro, como a tragédia ática é um lugar ótimo para a gente observar e analisar as práticas e os costumes da sociedade grega, em especial atenienses, e você usa uma obra que tem em centralidade uma personagem feminina, a Antígona, que é uma mulher inserida no contexto da luta pelo trono de Tebas, e que contraria a vontade masculina ao insistir no sepultamento do irmão. Você disse, então, que trabalha com o direito e a religião, mas você, em algum momento, faz algum questionamento, ou pretende fazer algum questionamento de gênero na sua pesquisa? Buscar explorar um pouco mais essa outra abordagem da questão do gênero? O professor Funari está com a mão levantada, e se vocês quiserem fazer perguntas pelo chat e levantar a mão também, para fazer suas próprias perguntas, por favor, sintam-se à vontade. Professor Funari. Boa noite. Bom,
Primeiro eu queria dar os parabéns aos apresentadores, né? Eu não levantei a mão para fazer pergunta, mas primeiro para dizer que gostei muito do que assisti, mas também para deixar uma mensagem aqui, que é a seguinte, que fico muito satisfeito, primeiro, com o apoio o entusiasmo de cada um de vocês pelo estudo, em geral, pelo estudo da antiguidade em particular, inclusive em alguns casos, mesmo sem bolsa, e depois, eventualmente, tiveram bolsa, como é o caso da Sofia Helena, que teve agora a bolsa da FAPESP. Então, eu acho que isso é muito bom para todos. É lógico, para mim como orientador, mas, na verdade, para todos nós, isso é muito bom. O outro tema que eu queria abordar é nessa situação de restrições às humanidades, ao pensamento crítico e tudo mais, também é muito bom saber que as agências de financiamento resistem, né, e continuam a apoiar as pesquisas, né? Então, e dizer que gostei muito de todas as apresentações, e gostei, inclusive, da sua mediação, Amábile. As perguntas também que você fez, muito boas. Então, era só isso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Seu áudio, Amábile, ele tá mutado. Desculpa. Na fila tem o logo da CEPEG e o Júlio. Bom, obrigado pelas apresentações, que foram realmente muito boas. Parabéns, Amábile, também pela mediação. Eu tenho duas perguntas. A primeira para a Sofia, pensando aquele aspecto que você notou da arqueologia atual em perceber o Stonehenge em 4, né, diferentes perspectivas, qual a percepção que você tem do avanço do tempo nessas diferentes perspectivas, né, principalmente a estética, considerando, por exemplo, que muitas pessoas vão realmente até lá para tirar fotos, né, por esse valor estético atual mesmo, como você atribuiria isso ao momento de fundação dele, ao desenvolvimento do tempo mesmo, né, o avanço do tempo? E a minha segunda pergunta é para o Pedro. Muito interessante o tema, eu gostaria de pensar, principalmente a gente tem, acho que a nossa experiência, né, mais forte com religião, e a nossa referência acaba sendo o cristianismo em suas várias manifestações. Como você desenvolve essa questão, a definição, né, do conceito, da ideia de religião na sua pesquisa? Obrigado. Júlio, pode falar se você quiser. Olá, boa noite a todos. Eu espero que consigam me ouvir. Minha internet está um pouco estranha de noite. Eu gostei bastante das apresentações de todo mundo, gostei da mediação também, das perguntas que já foram feitas. Eu queria fazer uma pergunta para a Sofia. Pelo que eu entendi, o seu trabalho não é centrado exatamente sobre Stonehenge, mas sobre a historiografia que fala sobre Stonehenge, né? E por ser um trabalho de história da historiografia, por assim dizer, eu fiquei curioso com como que você lida com a questão de se dividir fontes primárias de fontes secundárias, porque eu vi que você usa o trabalho do Pearson de 2013, né, e eu queria saber se era uma questão mais cronológica ou se existem outros critérios que você tem usado. Bom, não tem nenhuma questão no chat ainda, então se vocês quiserem ir respondendo cada um as perguntas feitas, vou começar pela ordem de apresentação, acho que é melhor. A Sofia, depois o Ian, o Sidney e o Pedro. Por mim pode ser. Então, obrigada pelas questões, gente. Vou tentar responder todas elas. A primeira da Amábile é quais as dificuldades de estudar Stonehenge aqui do Brasil. A primeira dificuldade que eu enfrentei primeiro foi com a língua.
com a língua, porque todas as fontes estão em inglês ou em francês. Não tem nenhuma historiografia sobre Stonehenge em português. Os únicos documentos que eu achei falando muito por cima de Stonehenge são matérias, assim, falando um pouco dos eventos mais contemporâneos, do solstício, que o pessoal faz show de rock lá. Então, no Brasil, não tem ninguém que estude Stonehenge que eu tenha encontrado. E fora isso também, que aí, como o professor Funari falou, eu não tive bolsa durante 1 ano e eu venho pesquisando, e ao mesmo tempo eu venho estudando inglês, então, para tentar dar um maior foco assim, nas literaturas. E a outra dificuldade é que eu aqui, estando fora da Europa, estando fora da Inglaterra em si, é difícil para mim compreender um pouco o teor historiográfico quanto às fontes, principalmente as fontes secundárias, que daqui a pouco eu vou responder o Júlio, mas porque tem algumas pessoas que falam de Stonehenge, mas falam em um caráter mais simbólico e a primeira instância eu não tenho como definir se essa fonte eu posso utilizar ela com rigor historiográfico ou se não eu usaria ela no caso como fonte primária. Então essa é outra dificuldade. Outra dificuldade também é entender as instituições de pesquisa de Stonehenge, porque tem do governo a English Heritage, tem as universidades, então entender um pouco esse diálogo entre pesquisadores, porque a gente tem o nome dos pesquisadores nas bibliografias, mas entender esse pertencimento, principalmente eu que faço esse estudo da historiografia, entender esse pertencimento do historiador à universidade, ou à English Heritage, ou ele sozinho, então isso também é uma dificuldade, que daí sim, eu tenho que ir atrás de matérias, por exemplo, quando eu falei lá do Gerald Hawkins, lá, matérias saiu, se eu não me engano, o documentário foi pela National Geographic, não lembro muito bem, mas que daí, então, eu tive que pesquisar nessas fontes fora da história para tentar entender esse contexto. Aí, respondendo ao Gustavo agora, no avanço do tempo e as 4 teorias, desde a Idade Média, então, que foi, vamos dizer assim, a primeira época que Stonehenge foi atribuído ao passado, ele foi primeiro muito atribuído àquele templo ritualístico. E aí, com o passar do tempo e saindo um pouco, entrando essa noção da pré-história, dissociando o tempo ao tempo bíblico, começaram a pensar, então, de um tempo anterior ao tempo bíblico, começaram a pensar essa questão de ser sepulcral, aí entrou junto as primeiras partes de datação, aí depois, a parte monumental, que você falou, dessa parte estética, ela vai muito de movimentos de fora da arqueologia e da história em si, porque não só arqueologia e história estudam Stonehenge. Então, uma parte de astronomia estuda Stonehenge, uma parte de engenharia, e essa parte estética muito da arte mesmo, dos movimentos gerais, tanto da arte quanto dos internos, por exemplo, dentro da arqueologia. A arqueologia, no começo do século XX, muito no panorama histórico-cultural, depois vem a nova arqueologia, que já dá mais um caráter de estruturalismo, então vamos ver a estrutura, atribuir, por exemplo, a parte de monumental e de astronômico, mais voltada à estrutura e não tanto ao contexto histórico. E nos dias de hoje, então, os arqueólogos, através daquela parte de datação e retomando e revisando esses outros um pouco mais antigos, dos movimentos propriamente dito, eles vão fazendo teorias, mas fica muito difícil também, porque é um tempo muito distante e a gente não tem muitas fontes, que não as fontes materiais factuais, para fazer alguma certeza. E, para isso, respondendo a questão do Júlio, como que eu lido com a questão de fonte primária e secundária? Como eu optei nessa pesquisa por fazer uma retomada à historiografia dele, então as primeiras fontes que eu quis foi dentro dessa parte de arqueologia acadêmica. Então, eu fui procurando para entender que o Petrie foi o primeiro que foi relacionado a uma universidade. Aí, eu lendo o documento dele, eu pude ver que ele é uma fonte primária porque ele oferece as ideias dele mesmo. Ele explica, só que ele não menciona outros historiadores, arqueólogos, pesquisadores, que não para falar, naquela época lá do Geraldo Cambrensis, ele atribuía a Merlin.
E a partir dele eu fui selecionando as outras 3 fontes primárias de mesma época, só que eu fiz isso lendo os documentos da English Heritage, porque ela tem um arquivo digital que disponibiliza todas as bibliografias. Então, essa parte foi um pouco mais fácil para mim. Tem 500 títulos de livros relacionados a Stonehenge lá, e aí eu fui selecionando por título mesmo. Alguns que fazem, por exemplo, esse do Parker Pearson, que eu mencionei, ele faz não vou lembrar, deixa eu ver se eu acho o nome do título do livro dele. Ele faz justamente esse trabalho. Então, a partir do trabalho dele, e eu pesquisei um pouco da vida dele, vi que ele estava relacionado à universidade, eu fui vendo que, a partir dele, eu conseguia achar minhas fontes primárias. E as fontes secundárias eu uso os produzidos a partir da década de 80 para cá, da terceira temporalidade. Não sei se eu respondi todas as perguntas. Peço desculpa se enrolei alguma coisa, mas obrigada. Muito obrigada, Sofia. Ian, se você quiser responder agora. Bom, obrigado aí também pelas considerações, pelos comentários e pela pergunta também, vou responder. Mas eu vou dividir minha resposta, na verdade, em 2 partes, porque a resposta da companheira Sofia anteriormente me lembrou uma situação particular minha, porque quando eu vi que tinha um tema de Stonehenge, eu falei, pô, é incrível, nunca vi nada sobre isso, né? Uma coisa completamente diferente para mim, né? Então eu achei muito interessante. E quando você falou sobre a questão de os textos estarem quase todos em francês e inglês e tal, eu lembrei muito da minha própria situação, assim, porque para estudar finanças em Roma é quase impossível, assim, sendo brasileiro. Primeiro porque os textos, não tem tradução quase, tem pouquíssimas traduções. Segundo que 90% estão em francês. Não tem tradução para inglês, para espanhol, é em francês. E terceiro que a maioria desses textos não tem nem em PDF, assim, disponível na internet, que inclusive dificulta muito o nosso trabalho. Não sei se em algum momento você teve esse tipo de problema, mas eu, ao longo da minha graduação, conversando com outras pessoas que estudam, enfim, história antiga, eu descobri que essa dificuldade de ter acesso à bibliografia, não é nem só a questão de fonte, mas a bibliografia é muito presente para todo mundo. Agora, respondendo a pergunta da Amabile, olha, interessante você me fez essa pergunta aí, porque ninguém nunca me perguntou sobre isso. Assim, tanto que é uma questão que eu falo que faz parte, né, ele é acusado disso, acho que não é muito o foco do que eu discuto, mas é interessante porque aí a gente pode tentar um tipo de imersão na ideologia conservadora que eu estava discutindo da elite dominante, né? Acho que discutir isso porque eu acho que isso apresenta, na verdade, o fato do Ramiro Porto ter sido acusado publicamente no tribunal de além de tudo, ele também usou vestes egípcias, de um outro povo, assim, sendo um cidadão romano, que absurdo. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, os romanos eram conhecidos, isso a gente sabe, os romanos eram conhecidos por assimilar várias outras culturas, né, vários aspectos de culturas distintas. Inclusive, quando o Augusto vai conquistar o Egito, vai derrotar Marco Antônio e Cleópatra VII, ele pega todas as riquezas do Egito e leva para Roma. Ele pega todo o ouro, as estátuas, as obras de arte, tudo leva para Roma. Assim, havia uma grande admiração com essa cultura não romana, né? Assim, desde tempos imemoriais, da fundação da cidade de Roma, a gente tem relatos de que eles têm essa grande admiração e buscam assimilar culturas de outros povos, né? Então, eu acho que essa questão das vestes egípcias e essa forma desse preconceito, né, dessa forma de se entender como algo mal visto, que não fosse de bom tom um cidadão romano usar vestes de outro povo, que não sua toga, né, branca, eu acho que demonstra para a gente uma hipocrisia dessa elite, mais uma, né, de várias que a gente vai observar ao longo do estudo da elite romana. Eu estudo Cícero, né, ele é rei nesse tipo de discurso contraditório, ao mesmo tempo que ele faz esse discurso, como eu disse, do ótimo com dignitate, não, porque ele despreza essas profissões, e ele faz toda uma apresentação. Inclusive é bom dizer que esse discurso que eu estudo, ele é um discurso público, né? Então ele é feito, assim, pensado por si, inclusive ele é transcrito, então ele naturalmente deve ter sido falado de maneira diferente, né? Deve ter sido podado, passado por uma mudança, modificação ali para adequar aos interesses de quem estava produzindo, né?
de quem estava do próprio Cícero, né? Então demonstra essa hipocrisia dele, porque ao mesmo tempo que nesses espaços públicos ele faz esse tipo de discurso, na correspondência dele, privada, ele, dependendo de com quem ele esteja falando, sobretudo com Ástico, né, as cartas Ástico são campeãs nesse tipo de construção, ele apresenta o que publicamente, dentro do que ele defende, seria contraditório, coisas inclusive contrárias ao que ele mesmo fala. Então, é uma coisa que já, inclusive, tive a oportunidade de discutir em outros espaços, que é a grande hipocrisia que existe dessa elite, né? Porque, ao mesmo tempo que há o uso dessa veste, ele justifica isso, ele diz, não, assim, é errado, claro, moralmente errado ele ter utilizado vestes egípcias, moralmente errado ele ter estado num cargo público de um rei, de um monarca, assim. Moralmente errado. Só que ele justifica isso por uma questão objetiva, como eu digo. Bom, assim, ele não deveria ter feito isso, só que ele precisou fazer. E ele apresenta todo um precedente histórico para dizer, e não foi o primeiro, provavelmente não vai ser o último. Então, isso é uma questão interessante. Eu agradeço você pela sua pergunta, que é uma coisa que geralmente é pouco observada nessas discussões sobre a forma que se comportava a elite romana, né? Assim, então, acho que é uma questão interessante que a gente pode tentar se aprofundar nesse ideal, né? Na forma que eles construíam essa moralidade e tudo mais. Não sei se eu te respondi, mas qualquer coisa você pode me dizer que eu falo mais. Obrigado. Sim, muito obrigada. Antes de passar para o Sidney, eu queria lembrar aos ouvintes que vocês podem fazer questões no chat e perguntar também, por favor. Sidney? Vocês me ouvem? Assim, já peço desculpas caso eu sumo, que a internet está variando aqui. Mas antes de responder a Amable, queria agradecer ao espaço da comissão organizadora da CPEG, que é muito importante ter esse espaço de diálogo entre pesquisa e ensino. Estão tendo mesas muito bacanas, bem legais. E é muito bom, apesar da situação pandêmica, poder conversar com pessoas do Rio de Janeiro, da Unesp. Esse intercâmbio que, infelizmente, presencialmente é muito mais difícil de ocorrer, a não ser que seja numa Ampua. Esse espaço virtual possibilita esses amplos diálogos. Eu acho isso bem legal. O tempo era mais limitado, daí eu não comentei tanto sobre as fontes. Eu tinha conversado sobre elas em outros momentos. São 153 peças da coleção de antiguidades de Berlim. A minha ideia é continuar a pesquisa e ver as outras coleções do SMB digital. Só que, tipo, uma fonte histórica, por exemplo, o Grande Altar, ele é dividido em 46 peças, então o número de fontes, especificamente falando, é um pouquinho mais reduzido. E eu fiz uma catalogação na iniciação científica, eu separei em 7 categorias, tem desde partes de mobília, alguns aparatos militares, tipo um capacete, algumas cerâmicas, que tem algumas representações iconográficas, tem 2 mosaicos, algumas peças epigráficas, mas o meu grego não possibilita fazer uma tradução, mas principalmente o foco são em complexos arquitetônicos, com destaque o grande altar dedicado a Zeus e o santuário de Atena, que ele é bem próximo ao grande altar e tem correlações falando que talvez não seja apenas o grande altar a Zeus, mas também o grande altar dedicado a Atena. E isso entra em diálogo com aquilo que você tinha perguntado sobre a história global, como eu observo isso na minha pesquisa. Eu fiz alguns mini cursos, principalmente com o professor Fábio Morales, que ele é um grande expoente nesse campo aqui no Brasil, e até tem um grupo de estudo, o Mitra, e é interessante entender que o poder hegemônico do mundo antigo, naquele período dos séculos 3 e 2, era o Império Seleucida, e ele tensionava suas forças com o Reino da Macedônia ali na Europa e com o Egito Ptolomaico no norte da África e parte da Ásia, principalmente ali próximo à Península Arábica. E quando ele entra em instabilidade, a gente vê o surgimento de diversos estados, alguns declaram sua autonomia, dentre eles Pérgamo. Então, a história global, ele permite um estudo mais focalizado, um estudo de caso. No caso, eu estou fazendo sobre Pérgamo, mas há outros estudos do Reino da Bactria, o Império Parta, que vem nessa onda. Então, é interessante que, a partir dessa cultura material,
eu analisando o grande altar, entendendo como são feitos esses frisos. A tese de doutorado do professor Antônia Faita, ela mostra algumas teorias de quem construiu o grande altar. E a gente percebe que tem arquitetos e escultores da República de Rhodes, da cidade de Atenas e de Pérgamo. Então a gente percebe um circuito artístico muito amplo e de diversas localidades, de um lado da Península Balcânica, próxima à cidade de Atenas, e próxima a Pérgamo, nessa costa da Jônia. Então, a gente, pela história global, dá para entender um pouco essas relações desse circuito artístico, entender um pouco da circulação de pessoas. Por exemplo, Pérgamo tem um grande altar, Zeus é o principal deus do panteão grego, greco-romano de maneira geral, mas a professora Lolita Guimarães, no contexto mais romano, ela estuda o Asclepion, que é o templo dedicado ao deus Asclepio, que é o deus da cura. Então, num contexto que não existe um hospital como a gente pensa. Então, as pessoas vão buscar metodologias de cura, metodologias, artes medicinais mais primitivas, podemos colocar desse modo, buscam em Pérgamo. Pérgamo é um importante centro intelectual também. Então, ali tem uma dessas peças epigráficas é sobre a Biblioteca de Pérgamo, que é conhecida como, teoricamente, ter criado o pergaminho, que é um dos principais suportes de escrita daquele período, que competia com o papiro nesse aspecto. Então, juntando um pouco sobre a história global e as minhas fontes, vai mais nesse sentido. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas acho que é isso. E obrigado pela questão. Respondeu sim, Sidney. Muito obrigada. Pedro? Bom, mais uma vez, obrigado pela atenção de todos e pelo espaço e pelos questionamentos também. Mas respondendo, primeiramente, a pergunta, a questão da Amabile, né, sobre se eu penso em voltar a pesquisa mais estudando essa questão de gênero. Atualmente, a minha pesquisa, o meu tema com a PIBIC, ele já está voltado para a questão de gênero. Esse recorte que eu fiz para agora é da PIBIC anterior, e agora, inclusive, eu estou procurando adotar uma maior quantidade de autoras que falam sobre essa questão, por exemplo, a própria Simone de Beauvoir, a Gerda Lerner, e a própria Nicole Louro. Ela tem um trabalho muito interessante que chama Maneiras Trágicas de se Matar uma Mulher. Então, ela faz uma abordagem muito interessante sobre essa questão, a questão do gênero, propriamente nas tragédias, e através disso também uso trabalhos do professor Fábio Lessa, do próprio professor Pedro Funari, utilizo bastante ele no meu trabalho, e a gente, junto com a professora Andréa, que é minha orientadora, a gente está buscando focar mais nessa questão mesmo do gênero, da mulher inserida nessa sociedade baseada no androcentrismo, né, no patriarcado. Eu não sei se eu respondi. E sobre outro questionamento sobre a minha abordagem sobre a religião, eu sigo bastante uma linha através do Jean-Pierre Vernant, das suas obras. Ele é minha principal fonte depois, né, das tragédias do Sófocles. Então, vou estar fazendo uma análise sobre a religião grega através dessas obras, né, até porque a gente tem que lembrar que o próprio Estado, o poder naquele período, ele não se desvinculava da religião, estava totalmente ligado, totalmente intrínseco ali, o próprio poder do Estado era baseado nessa religião grega. Então, tá bastante ligado. E, bom, basicamente é isso. Não sei se eu respondi, se foi o suficiente. Sim, eu só gostaria de fazer uma indicação para você, já que você está se voltando agora para a questão do gênero, que é uma questão que me interessa muito, e como você trabalha com a tragédia, eu
gostaria de te indicar o trabalho da Edith Hall, ela é inglesa, e aqui no Brasil, o trabalho da Natália Junqueira e da Marina Cavicchioli, sobre o estudo do feminino na antiguidade mesmo. Só uma indicação que eu acho que pode ajudar a sua pesquisa. Você poderia depois me mandar no chat? Daí eu consigo anotar Sim, melhor. eu posso sim. Mas obrigado, muito obrigado mesmo pela indicação. Mais alguém tem alguma questão? Porque a gente agora está... são 8h40, a gente está se aproximando do fim. Aqui. Gustavo, pode falar. Bom, só tomar a liberdade, se não aparecer mais nenhuma pergunta, acho que não só em meu nome, mas em nome da comissão, quero agradecer a Sofia, o Sidney, o Pedro, o Ian e a Mabel também pelas apresentações e pela mediação. Foi muito bom ter vocês aqui, a todos os presentes também, ouvindo as palavras nesse momento realmente conturbado, como o professor Pedro Paulo notou, né, no começo das perguntas. Então, nosso profundo agradecimento por esse momento. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Gustavo. Se ninguém tem mais alguma questão, se não, a gente pode encerrar por aqui, porque não tem mais nenhuma pergunta no chat. Então, eu quero agradecer primeiro aos comunicadores, a Helena, ao Sidney, ao Ian e ao Pedro, pelas apresentações interessantíssimas, temas super diversos e super interessantes, coisas que eu não conhecia absolutamente nada, como Stonehenge e a questão que o Ian apresentou, achei fascinantes, e foram apresentações excelentes, e continuem com o trabalho, que é importantíssimo, ainda mais nesse momento difícil que a gente vive no país e no mundo como um todo. Quero agradecer também a organização da CEPEG, que está novamente impecável, como todos os anos, e agradecer pelo convite, fiquei muito feliz e adorei participar dessa mesa como mediadora. E eu acho que então a gente pode encerrar aqui, Gustavo, se você quiser parar a gravação e dizer boa noite a todos. Boa noite.